sabe? É impressionante. Um cara que pode literalmente destruir uma cidade inteira só com o olhar, mas que desmorona, se desfaz com uma simples crítica negativa. É disso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar fundo na mente do super-herói mais poderoso e ao mesmo tempo mais quebrado do mundo, o Capitão Pátria. A pergunta que fica é: como é que um deus pode ser tão frágil psicologicamente? É que o Capitão Pátria é basicamente um paradoxo ambulante. De um lado, você tem um poder de um deus. O cara é invulnerável, voa, tem uma força que desafia a física. Mas do outro lado, a gente vê a fragilidade de uma criança. Ele precisa de aprovação o tempo todo, tem um pavor gigantesco de ser abandonado e, quando as coisas não saem do jeito dele, a fúria. A fúria é a de um menino mimado fazendo birra. Então, a grande questão é essa. De onde veio essa separação tão bizarra? Como pode o ser mais forte do planeta ser, ao mesmo tempo, a pessoa mais carente que existe? É um mistério, mas é um que a gente vai começar a desvendar agora mesmo. A resposta para esse mistério todo não está nos superpoderes dele, não. Está na mente. Existe uma chave, um conceito bem específico da psicologia, que explica basicamente toda a existência problemática do Capitão Pátria. E a chave para entender esse personagem complexo se resume a um único número: 4. Esse número se refere à camada 4 na psicologia do desenvolvimento, também conhecida como a camada afetiva. Pensa nela como aquela fase crucial da infância em que a identidade de uma pessoa é formada por uma única e importantíssima pergunta: eu sou amado ou eu sou rejeitado? Tudo, absolutamente tudo, gira em torno do afeto que essa criança recebe ou da falta dele. E o normal é que um adulto supere essa fase, certo? Mas o Capitão Pátria? Não, de jeito nenhum. Ele é um homem de 40 anos, preso numa necessidade infantil que, como a citação aí mostra, simplesmente não tem como ser satisfeita na vida adulta. É um poço sem fundo, uma busca interminável por algo que ele, na verdade, nunca recebeu. E aqui que a coisa fica realmente sombria. Essa condição dele não foi um acidente de percurso, foi de propósito. A VOT não queria só um super-herói. Eles projetaram uma patologia, uma fraqueza psicológica para manter esse deus deles numa coleira bem curta. E como eles fizeram isso? Bom, vamos dar uma olhada. Essa tabela mostra exatamente o desvio. Num desenvolvimento saudável, a camada 3 é sobre socializar. A dele foi sobre isolamento e dor. Na camada 4, uma criança precisa de amor incondicional. Ele recebia afeto como se fosse uma recompensa, só quando agia como queriam. E na camada 5, onde a gente busca autonomia, a dele foi punida de forma brutal. E o resultado patológico de tudo isso? Um ego gigantesco, que só serve para mascarar uma necessidade desesperada de validação. Essa tortura psicológica toda tinha um lugar para acontecer: a sala ruim. Era ali que a Volt o condicionava como se fosse um animal. Qualquer sinal de independência, qualquer falha, era punido com dor, com isolamento. Já a obediência era recompensada com uma imitação fria e calculada de afeto. A lição foi martelada na cabeça dele: ser autônomo é igual a sofrer. E como é que essa programação toda se manifesta no Capitão Pátria adulto? Bem, as provas de que ele está permanentemente preso na camada 4 estão em absolutamente tudo que ele faz. Em público, essa necessidade aparece como uma obsessão pelos índices de aprovação. Mas para ele, isso não tem nada a ver com política. É existencial. Quando os números dele caem, ele não fica com medo de perder o emprego. Ele sente o pânico de uma criança sendo abandonada. A adoração da multidão não é um bônus, não. É a única prova que ele tem de que existe e de que merece ser amado. Na vida privada, então, fica ainda mais claro. Ele não procura parceiras românticas, ele procura mães. O relacionamento dele com a Madeleine Stillwell era de puro controle materno, que culminou naquela obsessão bizarra por leite, uma regressão oral, literalmente. E agora, com a Firecracker, a gente vê a mesma dinâmica. Ele busca conforto, adoração, mas não um relacionamento de igual para igual. A diferença fica gritante quando a gente compara ele com o grande inimigo, o Butcher. O Butcher age por uma convicção interna, um senso de poder pessoal que é a marca da camada 5. Já a violência do Capitão Pátria é puro espetáculo. Ele não humilha os fracos para provar algo para si mesmo. Ele faz isso para que o mundo o veja como forte. É uma máscara para esconder uma insegurança abissal. Então, quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, o paradoxo, a programação da Volt, os sintomas, a gente chega na verdadeira natureza da maior fraqueza dele. E, mais uma vez, voltamos para aquele número: 4.
a prisão psicológica da qual ele aparentemente nunca conseguiu escapar. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. A maior ameaça para o Capitão Pátria não é uma arma, não é um vírus, não é nem outro super. A maior fraqueza dele, a sua verdadeira criptonita, é a retirada do amor e da atenção que ele precisa desesperadamente para existir. Se a gente pudesse resumir em uma palavra só, seria essa: indiferença. E essa citação da análise resume tudo de forma perfeita. Ele tem o poder físico de um titã, capaz de mudar o rumo da história, mas a mente dele nunca saiu do berçário, aterrorizada com a ideia de que a mãe pode, a qualquer momento, parar de amá-lo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem séria para o futuro. O que acontece com um Deus infantil e todo-poderoso quando o suprimento de adoração dele finalmente acaba? O que acontece quando o mundo inteiro decide simplesmente ser indiferente? A resposta é provavelmente aterrorizante.